Essa semana estamos falando sobre linfoma, tipo de câncer ao qual o ator Reinaldo Gianecchini foi diagnosticado. Às vezes ele é de baixo grau e o paciente pode ficar anos sem manifestar a doença. O médico decide tratar apenas com drogas orais ou observação, porém o tumor ele pode sofrer algumas transformações e se tornar mais agressivo, exigindo aí uma ação mais eficaz como a quimioterapia durante pelo menos 4 meses. Estudos indicam que linfomas podem estar associados ao estilo de vida moderno, à poluição e ao consumo de alimentos industrializados ou com agrotóxicos. Confira a segunda parte da entrevista do Saúde e Bem-Estar, Unimed Fortaleza. Bom dia, doutora. Então eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre o tratamento do linfoma. O linfoma seria então um câncer que acomete uma célula chamada linfócito, né? Que é uma célula de defesa do organismo, encarregada da defesa do organismo e que se localizam em sua maior quantidade nos linfonodos ou nos gânglios linfáticos. Esses gânglios estão espalhados pelo nosso organismo inteiro, da cabeça até o pé. Então, eles têm essa estrutura, essa disposição de serem espalhados pelo organismo e por eles circula um líquido chamado linfa, que é onde circulam esses linfócitos. Então, o linfoma seria um câncer que acomete essas células, né? O tratamento do linfoma é quimioterapia. O tratamento do linfoma vai depender do tipo do linfoma ao diagnóstico. Então, o paciente tem que ir a um hematologista, o hematologista suspeita de linfoma, o paciente faz uma cirurgia para retirada do linfonodo ou de uma parte do linfonodo para ser analisado, volta no médico e o médico hematologista vai decidir o tratamento com o paciente. Vai depender da idade do paciente, se ele tem alguma doença, como diabetes, como pressão alta, como doença do coração, como asma. Então, o tratamento vai ser quimioterapia. O que é a quimioterapia? A quimioterapia é a administração de antibióticos antitumorais na veia da pessoa. Do mesmo jeito que tem antibióticos que matam bactérias, tem substâncias químicas que matam tumor. A maioria delas são antibióticos. Existem outras classes de substâncias, como os corticoides também, que podem ser usados no tratamento do linfoma. São usados no tratamento do linfoma. Bom, então o paciente geralmente faz uso daquela quimioterapia numa coisa que nós chamamos de protocolo. O que é o protocolo do tratamento? Vários médicos se reúnem, optam por determinada classe de drogas, juntam aquelas drogas, estabelecem um protocolo e veem que aquilo é efetivo e outros médicos aderem àquilo e vão fazer aquilo. Então hoje, por exemplo, no mundo, já existem protocolos muito bem estabelecidos para linfoma de Hodgkin, linfoma não Hodgkin, de forma que, do mesmo jeito que o Gianecchini está sendo tratado em São Paulo, um paciente seria tratado em Fortaleza, um paciente seria tratado na China, porque é o mesmo protocolo. Para linfomas, a gente tem protocolos muito bem estabelecidos. O intervalo vai variar de doença para doença. Geralmente, para os linfomas de Hodgkin, o intervalo da quimioterapia é de 15 em 15 dias. A pessoa faz aplicações de 15 em 15 dias. Para os linfomas não Hodgkin, varia. Tem tratamentos que vão ser de 14 em 14 dias, tem tratamentos que vão ser de 21 em 21 dias e tem tratamentos que vão ser de 28 em 28 dias. Depende muito do tipo de tratamento que o paciente do tipo de linfoma que o paciente for diagnosticado. A taxa de cura vai depender muito do grau em que o linfoma foi descoberto. Aproveitando isso, é importante dizer que a maioria dos pacientes aqui no estado do Ceará são diagnosticados com linfoma em estadio muito avançado, né? Então, nós temos estudos que mostram que 76% da população brasileira não sabe o que é linfoma. Desses, 70% dos pacientes que não têm assistência médica, ou mesmo os que têm, demoram entre de 6 meses a 1 ano para conseguir tratamento especializado, né? Nós estamos fazendo, eu e a atriz Major de Castro, nós estamos fazendo um documentário chamado Tempo é Cura, inclusive tem um link do YouTube de um trailer desse documentário nosso, em que nós vamos abordar exatamente a trajetória desses pacientes portadores de linfoma. Então, vocês vão poder ver depoimentos de pessoas nesse trailer que tinham linfoma e que não sabiam. Outro paciente foi no barbeiro, o barbeiro disse que era um problema da tireoide e, na verdade, era um linfoma que o paciente tinha. Então, a gente mostra essa trajetória dos pacientes, porque tempo é cura. Se você vai ser diagnosticado com linfoma no estádio 1, sua chance de cura é muito maior se for no estádio 4, que é o estádio mais avançado. Quanto menos doença você tiver, mais chance você tem de ficar curado. É igual uma guerra. Quanto menor for a batalha, mais chance você tem de
Quanto menor for a quantidade de inimigo, mais chance você tem de ganhar. Quanto maior a quantidade de inimigo, menor a chance que você tem de ganhar a guerra. Então é a mesma coisa. No linfoma é a quantidade de células. Então um tumorzinho desse tamanho é diferente de tumor espalhado por vários locais do organismo. Então por isso que tempo é cura. Quanto mais rápido você diagnosticar, mais rápido você começa o tratamento, mais rápido são as suas chances de ficar curado. Doutora, existe um meio de prevenção? Olha, prevenção sim, porque existem alguns agentes que nós sabemos que estão ligados a uma maior predisposição a ter linfoma. Veja bem, quando a gente diz um agente que predispõe, é a mesma coisa que a gente dizer assim, olha, você tem que ter cuidado, porque se você tem um fator de risco desse e você tem um linfonodo, você tem que ficar esperto, você tem que ficar alerta. É somente isso, não quer dizer que o teu linfonodo vai ser um linfoma. Então, por exemplo, pacientes portadores de doenças imunológicas, de doenças que afetam o sistema imune. Significa que elas vão ter linfoma? Não, mas elas estão mais susceptíveis. Então, pacientes com lúpus, com artrite reumatoide, com espondilite anquilosante, com síndrome de Felt, com todas as doenças que acometem o sistema imunológico, com imunodeficiência, como os pacientes portadores do vírus HIV, imunodeficiência combinada, deficiência de anticorpos. Essas pessoas vão ser mais susceptíveis a terem linfomas. Pacientes que têm a bactéria H. pylori podem ter linfoma gástrico. O linfoma gástrico está associado à infecção pelo Helicobacter pylori. Pacientes que foram infectados pelo vírus da mononucleose infecciosa, que é o Epstein-Barr vírus, também são mais susceptíveis a desenvolverem linfoma. Pacientes que se expõem a grande quantidade de radiação, que trabalham com radioterapia, que trabalham com máquina de raio-x, pacientes que fazem muito radiografia durante o ano, pacientes que são expostos a benzeno, que são frentistas de posto de gasolina, a cheiro de querosene, ao vapor do querosene, pacientes que são expostos a inseticidas e pesticidas, ou seja, pacientes que trabalham na lavoura sem proteção, que usam inseticidas sem proteção, que usam inseticidas e desratizantes em casa sem proteção nenhuma. Todas essas pessoas têm maior risco de desenvolver a doença. Não significa que vão desenvolver, mas que estão em maior risco de desenvolver a doença. Então a prevenção seria, ao máximo, evitar se expor a todos esses agentes. Bom, doutora, para finalizar, eu gostaria que a senhora deixasse um recado aí aos nossos telespectadores. O recado é o seguinte, a gente precisa alertar a população, porque informação é cura. Nós precisamos também alertar a classe médica, todas as outras especialidades médicas nos quais esses pacientes vão parar, como ginecologista, clínico, geriatra, os médicos do programa de saúde da família. Então essas pessoas ficarem atentas à queixa de linfonodo e mandar o paciente, orientar o paciente para que se crescer, procurar, não é? Maridos, mulheres, esposas, namorados, mãe, filhos, se toque. Então onde é importante a gente se tocar? Na frente do pescoço e atrás do pescoço, nessa região aqui que é supraclavicular, que é as saboneteiras, nas axilas, nas virilhas. Então é importante a gente sempre ter esse hábito de se tocar. Inclusive essa é a campanha nossa, aqui do Grupo de Apoio ao Paciente Oncológico, que é o GAPO, que a presidente é a Velúzia. A gente está fazendo uma grande campanha no Dia Mundial de Conscientização do Linfoma, que é no dia 15 de setembro, em que o slogan da gente é exatamente esse, se toque, linfoma tem cura.